bem aí? Precisa de microfone? Acho que não, né? Bom, vou fazer um panorama aqui, que eu venho já há bastante tempo trabalhando sobre isso, em 3 dimensões, né? Que é basicamente o e-mail na sala de aula, que é um projeto lá do Instituto Milênio, que leva especialistas para diversas universidades ao redor do Brasil sobre diversos temas. E eu tenho participado desses eventos, falando um pouco sobre conjuntura econômica, sobre economia e de vez em quando também sobre liberalismo. Um outro projeto ligado ao ensino de economia é a minha empresa, Análise Macro, que a gente tem vários cursos lá aplicados de econometria e de macroeconomia, usando a linguagem de programação. E por último, eu participei alguns anos atrás da criação de um grupo de conjuntura lá na Universidade Federal Fluminense, e a ideia era mostrar para os alunos como que você lida na prática com coleta, tratamento, análise e modelagem de variáveis macroeconômicas. Um grupo mesmo para acompanhar a conjuntura do Brasil e do mundo. E esses 3 projetos têm em comum a ideia do ensino de economia, né? E também me deram vários insights sobre como que é o ensino de economia no Brasil, ao redor das diversas faculdades brasileiras, né? E essa minha experiência me trouxe uma espécie de retrato de como que é feito esse ensino, de como que esse ensino poderia ser melhorado e as formas que poderia ser feito para melhorar isso. É basicamente essa discussão que eu vou fazer aqui com vocês. Bom, por que a gente tem um ensino ruim, né? Eu já estou definindo já ex ante que é um ensino ruim, não é um ensino bom. O economista no Brasil ele é mal formado. Ex ante eu estou definindo isso. E um dos motivos que eu acho para isso ocorrer é que a gente tem uma rede de professores, de pesquisadores e de economistas também que atuam no mercado. Eles estão envoltos num debate que é muito brasileiro, uma espécie de jabuticaba que a gente tem no Brasil. Essa ideia de ficar discutindo ortodoxia versus heterodoxia. No resto do mundo esse debate não existe, mas aqui no Brasil é muito presente. A gente vê isso nas folhas dos principais jornais de economia do país. De um lado tem um economista heterodoxo, do outro tem um economista ortodoxo. E aí eles vivem se degladiando e o debate acaba não avançando em torno dos grandes problemas do país. Então, mas o que é isso? O que é ortodoxia e o que é heterodoxia? Eu vou tentar definir para vocês um pouco melhor o que seria isso. Existem diversas divergências sobre como se define ortodoxia, como se define heterodoxia. Eu vou dar aqui a minha leitura sobre isso. Bom, estou definindo ortodoxia em economia, é o mainstream, é o projeto de pesquisa que se tornou hegemônico no mundo. E esse projeto de pesquisa é o projeto de pesquisa neoclássico. Ele nasce lá no final do século XIX, meio que como uma reação à teoria clássica, né, composta basicamente por Smith, Ricardo e Marx, e tem na sua pedra fundamental a revolução marginalista, fazendo uma antítese com a teoria do valor-trabalho que o Marx definiu de forma mais acabada. E esse projeto de pesquisa, ele se define em 2 dimensões. Tem um núcleo duro, que é aquilo lá que a gente aprende em microeconomia, os princípios básicos, né, desse projeto estão definidos lá, em como que os agentes fazem escolhas, qual a racionalidade envolvida, esse núcleo duro do projeto. E tem os modelos periféricos, como que a gente, como que a inflação se comporta, e aí vai ter uma curva de Phillips, como que o hiato do produto se comporta ao longo do tempo, vai ter uma curva IS, e por aí vai. Você tem modelos periféricos que vão explicar determinado assunto muito específico. Esse núcleo duro e esses modelos periféricos é o que constroem, dão a ênfase no que eu estou chamando aqui de projeto de pesquisa neoclássico. Isso, na minha leitura, é o que se configura como ortodoxia em economia. Todas as pessoas que não aderem a esse projeto de pesquisa, seja na sua metodologia ou nos seus temas, nos seus grandes temas, estão fora do que eu estou considerando aqui como economista ortodoxo e entram naquilo que a gente chama de heterodoxia.
para resumir, ortodoxo em economia, ele aceita o que o Friedman definiu lá no paper seminal de 53, que ele chama de teoria econômica positiva. Teoria econômica positiva, esse conjunto entre o núcleo duro e os modelos periféricos, é o que o Friedman lá chama de um conjunto de hipóteses provisoriamente aceitas, que ainda não foram rejeitadas pela evidência empírica disponível. Então, a gente hoje aceita que o que controla a inflação é um banco central que consegue gerenciar as expectativas. Isso está meio que engendrado tanto na teoria quanto um conjunto de evidências, porque de fato a gente tem evidências de que se o Banco Central controla as expectativas, ele consegue controlar a inflação. É o que está aceito hoje na literatura, esse é um exemplo. Mas amanhã pode ser que isso mude. Por quê? Porque vai ter um novo conjunto de evidências, pode ter um novo conjunto de evidências, e novas ferramentas que avaliam que não, que é outra coisa que determina a inflação. Então, esse modo de pensar, de fazer economia, é o que a gente chama de ortodoxia. E todo mundo que não pensa desse jeito é heterodoxo. E aí, tem um mundo, né, na heterodoxia. Se eu defino que ortodoxia é quem faz economia, pensando lá como o Friedman colocou, e está dentro desse projeto de pesquisa neoclássico, heterodoxo vão ser todos os outros. Pós-keynesiano, grafiano, neo-ricardiano, novos desenvolvimentistas e austríacos também podem ser considerados heterodoxos. E no Brasil existe uma infinidade de pesquisadores, professores e economistas de mercado que se filiam ao que eu estou chamando aqui de tribos ou escolas de pensamento, que não esse projeto de pesquisa neoclássico. Vocês vão ver aí diversos professores que são novos desenvolvimentistas, seja lá o que seja isso. Ou austríaco, que acha que o Banco Central não tem nada que ver e se meter na economia. E por aí vai. São ideias que fogem daquele projeto de pesquisa neoclássico. Dada que existe toda essa rede de pessoas que seriam heterodoxos, o que a gente vê no Brasil é que isso se reflete nas grades curriculares dos cursos de economia. Elas estão repletas de cursos teóricos, com pouca ênfase em ferramentas para lidar com o quê? Com a evidência empírica, que tem um papel fundamental naquele projeto de pesquisa neoclássico. E aí está o que eu chamo de grande tragédia do ensino de economia no Brasil. Que os graduados em economia, eles reproduzem esse universo de ideias no qual eles estão inseridos e os professores os ensinam, e acaba que eles não têm condições, seja de ferramental, seja de teoria, para contribuir com essa teoria econômica positiva que eu coloquei lá no início. Ou seja, os pesquisadores e professores brasileiros, da sua grande maioria, eles não conseguem publicar nos principais jornais do mundo. Por quê? Porque eles não têm a ferramenta e também não foram expostos às teorias mais avançadas para poder fazer essa contribuição à ciência econômica de forma geral. É o que eu estou chamando de grande tragédia do ensino de economia no Brasil, salvo, claro, as exceções de praxe. Como que a gente pode mudar isso, né? Qual é a minha visão que a gente poderia contribuir para uma mudança dessa realidade? Bom, eu acho que para fazer essa mudança, a gente tem que ter uma grade em que você tem um ciclo básico, que você vai dar basicamente ferramental para os alunos, e aí eu coloquei uma ementa que eu considero básica, que é ter cálculo, álgebra, equações diferenciais, econometria básica, que vai desde estimar modelos lineares via mínimos quadrados e rompe com as hipóteses lá de Gauss-Markov, econometria de séries temporais, dados em painel, teoria do consumidor, da firma, livro geral e algumas extensões micro para você romper com aquelas ideias mais básicas de estrutura de mercado, como monopólio, concorrência perfeita, ou da assimetria de informação e por aí vai. Isso daí configuraria um ciclo básico. E aí alguém pode estar estranhando, mas e macroeconomia? Não tem aí? Da minha leitura, você só pode ter um curso de macroeconomia depois que você viu tudo isso. Ver macroeconomia sem ter visto isso daí não faz muito sentido. Por quê? Porque você não consegue, por exemplo, fazer testes, relacionar variáveis como, por exemplo, inflação e nível de atividade, se você não conseguiu ver o mínimo de econometria, o mínimo de estatística
e também um mínimo de microeconomia, que hoje todos os modelos macroeconômicos eles são microfundamentados. Então, se você não tem nenhuma experiência com isso daqui, você não vai conseguir entender a literatura mais avançada de macroeconomia. Não é nem mais avançada, é a literatura que hoje qualquer aluno do MIT, de Harvard, por aí vai, ele tem acesso. Mas a gente aqui não tem, a gente fica discutindo o modelo SLM. A LM nem existe mais. Nenhum banco central no mundo controla agregados monetários. Ele controla, no mínimo, uma taxa de juros de curto prazo, define essa taxa de juros de curto prazo, e essa taxa de juros afeta as expectativas. E aí ele controla a inflação. Mas a gente ainda estuda SLM, lá em macro 1, que não faz o mínimo sentido. Bom, o aluno consegue cumprir esse ciclo básico, ele pode ter cursos de macroeconomia, contas nacionais, ciclo econômico, como que o produto, o PIB, se define no curto prazo, como que as economias se distanciam, né? Como que existe crescimento econômico, teoria do crescimento econômico, economia intertemporal, política econômica, economia monetária. Isso daí é um pool de cursos que pode ser dado em 1, 2, 3 macroeconomias ou de forma optativa. Além disso, claro, a gente pode ter também os cursos da área de microdados, lidar com grandes bases de dados, PNAD da vida, do INEP, que exige conhecimentos específicos de econometria, que a gente chama de microeconometria. Vocês fazem economia? Ou já fizeram? Vocês tiveram alguma coisa disso? Não? Pois é, essa é o grande problema do ensino de economia do Brasil. Esse modelo de grade aqui, ele é o que qualquer faculdade grande no mundo faz. Ela faz isso. Mas aqui não, aqui raras as exceções, a gente tem Marx 1 e 2 e por aí vai. Mas não tem econometria 1, 2 e 3, que é o básico do básico para a gente poder saber lidar com dados, né? A ideia geral de uma grade como essa é que lá nos cursos de teoria econômica, de macro e de micro, elas têm que se dividir em teoria e prática. Por isso aquele ciclo básico é importante. O aluno deve ser exposto desde o início, né, quão cedo possível, cumprido aquele ciclo básico, a diversas formas de rejeitar hipóteses, a parar de acreditar que algumas hipóteses ainda são válidas, né? A gente ainda tem no Brasil a ideia de que, por exemplo, você consegue controlar a inflação controlando o preço. Isso foi feito recentemente. Vamos controlar o preço da gasolina, vamos controlar o preço da energia, e aí a gente controla a inflação. Isso deu errado já na década de 70, na década de 80, e deu errado de novo. Então, será que daqui a 5, 6, 7 anos, a gente vai ter um outro presidente que vai fazer a mesma coisa, inspirado por esse grupo de economistas que dá suporte a essas ideias, a malucadas? Por quê? Porque parece que a gente não consegue rejeitar essas hipóteses. Parece que os nossos economistas, eles não aprenderam a rejeitar essas hipóteses. Ou então agem por má fé. Um aluno bem treinado, ele vai saber não apenas reconhecer a teoria por trás de uma determinada ideia, mas também ser capaz de estimar, por exemplo, uma curva de Phillips, que explica lá como que se comporta a inflação ao longo do tempo. Para que isso seja possível, ele precisa ser treinado no que eu chamo lá de ciclo do dado. Ele precisa ser capaz de coletar um dado, ter acesso às bases de dados, fazer lá as transformações necessárias. Por exemplo, se você baixa um IPCA da vida, que é o índice de preço ao consumidor, você precisa, que é um número índice, né? Você precisa transformar esse número índice em inflação. Como é que você faz? Inflação mensal, inflação acumulada em 12 meses. Então você tem que fazer essas transformações. E a partir disso, você pode construir e estimar modelos. Você pega lá a inflação que você obteve, cria um negócio que a gente chama de hiato do produto, que é a diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo, pega outras variáveis, como expectativa de inflação, câmbio, por aí vai, e com base na coleta desses dados, você pode estimar um modelo linear, faz uma regressão linear, em que você tem a variável dependente de inflação e essas variáveis explicativas. E você reporta esses resultados. Será que
ao hiato, se eu aumento o hiato do produto, vai reduzir a inflação, vai estar lá um coeficiente que você estimula. Então, é muito mais do que teoria, você saber reconhecer a teoria com base em evidências, coisa que, infelizmente, no Brasil a gente não faz. Então, a grade que eu estou propondo aqui é uma forma de mudar essa realidade e os alunos terem acesso a esse tipo de coisa. Ou seja, a teoria passa a fazer sentido do ponto de vista prático e qualifica o profissional para tanto entender o que é produzido na fronteira do conhecimento, da ciência econômica, quanto até mesmo contribuir, começar a publicar em journals que hoje muito poucos pesquisadores brasileiros publicam. Uma reforma na grade, que na minha visão é meio utópica, né, que consiga incluir esse ciclo do dado na formação do economista, ela vai ter diversos efeitos. Primeiro, vai produzir economistas prontos para avaliar custos e benefícios de um projeto de investimento, de uma política pública, que hoje no Brasil a gente faz muito pouco, né? E também vai mostrar os trade-offs envolvidos na condução da política econômica. Por exemplo, tem alguns economistas que propõem desvalorizar o câmbio e manter o câmbio lá desvalorizado, porque isso incentivaria a indústria. Mas será que se eu colocar o câmbio fixo, qual o efeito que isso tem em outras variáveis? Por exemplo, na inflação, nos juros. Existem trade-offs entre variáveis econômicas. Se você controla uma, você fixa uma, as outras vão reagir, é um equilíbrio entre elas. Então, mostrar esses trade-offs provavelmente vai eliminar essas soluções fáceis que alguns economistas propõem na busca pelo desenvolvimento econômico. Ou seja, tem diversas externalidades na forma que a gente pode ter na melhora desse ensino de economia no Brasil. Agora, voltando um pouco, explicando o que eu considero o dado, essa busca, tratamento de evidência empírica interessante, e é uma visão otimista que eu estou tendo ali, que eu acho que é irreversível, né, que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo a era da Big Data, e isso impõe, não só para economistas, mas para outros profissionais, saber lidar com a evidência empírica. Se já não estão no mercado de trabalho ou vão entrar daqui a pouco, vocês vão ver que as empresas hoje, elas exigem diversos conhecimentos que até 10 anos atrás quase ninguém pedia. Antigamente, saber Excel avançado era o maior pré-requisito que você tinha. Hoje já não é isso. Hoje saber Excel é como saber ler e escrever. Você tem que saber muito mais do que isso. Então, por que isso? Porque a gente teve um avanço extraordinário da informática e das telecomunicações, que possibilitou tanto você armazenar uma quantidade absurda de dados, como distribuir esses dados em formas cada vez mais velozes com a popularização da internet e da banda larga. Então, saber lidar com esses dados exige que as pessoas saibam ferramentas, né, para lidar com essas diversas fases, né, do ciclo do dado, que é coletar, tratar, modelar, analisar, né, e apresentar esses dados. Vou fazer uma breve apresentação aqui desse ciclo do dado. Primeiro, essa sistematização, ela vem no que a gente chama de data science, ou ciência de dados, que está na fronteira do que a gente, é uma das principais profissões aí para os próximos 5, 6 anos. Né? E para além da economia, eu acho que a economia tem muito a ganhar com isso, porque o economista, como vocês vão ver lá no final, ele é um cara acostumado com isso, né, com modelos. E a ideia do Data Science é extrair informações úteis de conjuntos de dados aparentemente confusos, não tem uma informação muito clara. E aí tem algumas aplicações interessantes para fora da economia, não apenas em economia. Por exemplo, o spam lá, aquele spam que você tem no teu filtro de e-mail, né? Ele é o resultado de um algoritmo que classifica as mensagens que você recebe de acordo lá com possíveis mensagens desejáveis. Então, o filtro de spam nada mais é do que um algoritmo de classificação. Você também pode segmentar o comportamento de consumidores e direcionar campanhas de marketing, pode reduzir fraudes em transações de cartão de crédito por meio de data science, fazer predição de eleições,
otimizar o uso de energia em casas, em prédios, etc, etc. Tem diversas aplicações para esse conjunto que a gente está chamando aqui de data science. E, de modo a responder esse tipo de pergunta, a gente precisa percorrer aquelas 4 etapas lá do ciclo do dado, que é basicamente as 4 novas operações que qualquer profissional vai ter que aprender, e os economistas em particular. Que é o quê? Saber coletar o dado, nas bases de dados relevantes. Esses dados brutos, eles precisam ser tratados, como eu falei anteriormente. E uma vez disponíveis esses dados tratados, a gente faz uma análise deles de forma a extrair lá uma informação relevante, seja estimando uma curva de Phillips ou qualquer coisa do tipo. E com esses modelos de resultados em mãos, a gente pode apresentá-los como uma apresentação, um paper ou coisa que o valha. Esse aí é o ciclo do dado, é você importar, fazer o tratamento dele, né, visualizar, transformar e modelar e comunicar esses resultados, né, é o que a gente chama de ciclo do dado. Cada uma dessas etapas vai exigir conhecimentos muito específicos. Por exemplo, no caso nosso lá da economia, a gente pega lá a produção industrial, que é um número índice, ele vem bruto, é uma tendência positiva, o que a gente chama lá de passeio aleatório com drift. Tem muito pouca informação relevante. Como que eu consigo entender se a produção industrial está aumentando ou está diminuindo? Como que a gente consegue projetar isso para os próximos meses e anos? Eu preciso extrair métricas, ter uma variação mensal, uma variação interanual, uma variação acumulada em 12 meses. Às vezes eu preciso também tirar a sazonalidade da série, se ela tem uma sazonalidade, se ela tem uma tendência. Tudo isso exige conhecimentos específicos. Então a gente precisa não só coletar esse número índice, mas também fazer um tratamento desses dados, por exemplo, extraindo essas métricas. E a partir disso, aí sim, eu vou para um modelo univariado, um modelo multivariado, para tentar entender como que a produção industrial está se comportando. Ou qualquer outra variável que eu esteja interessado. Para isso, eu preciso compreender esse ciclo do dado. Coisa que, se a gente unisse lá naquela grade ideal, teoria e prática, ficaria muito mais interessante. Os dados eles podem estar dispostos em diferentes formatos, Excel, XML, JSON, TXT, HTML, a gente pode fazer um web scraping lá de uma página HTML e por aí vai. Ou seja, tudo isso pode estar inserido em uma grade um pouco mais prática de economia. Como eu falei, os dados precisam ser tratados, fazer todas aquelas métricas, deflacionar valores correntes, por aí vai. E a gente pode visualizar ele em gráficos, né, simples, gráficos de correlação, fazer um cluster, outra coisa. Modelar, como eu falei, e a partir de dados tratados, você pode lá construir um modelo ARIMA, fazer uma regressão linear, uma árvore de regressão, uma rede neural, enfim, diversos modelos que você pode utilizar. E, claro, você pode ter que comunicar esses resultados, sejam em papers ou em apresentações como essa daqui. Tudo bem? Bom, isso aí é o R, depois vai estar lá na apresentação, quem tiver interesse. Por que eu falei tudo isso? Porque o economista moderno, padrão, formado pelas principais universidades do mundo, ele entende fenômenos econômicos específicos com base na formulação de modelos, que são o quê? Representações simplificadas da realidade. É desse jeito que se faz economia no mundo todo. Por que no Brasil teria que ser diferente? O brasileiro é diferente? A gente é diferente? Então, a gente tem que aprender a fazer desse jeito. E a construção desses modelos envolve o quê? A formulação de hipóteses básicas de funcionamento da economia, a formulação de hipóteses de comportamento, como que os agentes se comportam, algum critério, né, de racionalidade dos agentes, e as especificações dessa estrutura de mercado da qual fazem parte lá tantas variáveis quanto os agentes. Por exemplo, né, a gente tem lá aquele modelo do Keynes, né, que é a função consumo, que a gente tem lá a função consumo como função da renda.
num modelo como a equação 1 ali, a gente tem o quê? Tem um modelo determinístico. Dado que você coloca lá quanto é a renda, a gente pode estimar lá o Czinho, está dado. Deu a renda, vai ter um consumo lá. Aquele Czinho ali, alguém sabe qual é o nome dele? Não? Pode chutar. Tem um renda, tem um consumo. O Czinho é o quê? Propensão? Consumir. Propensão a consumir. Propensão marginal a consumir. Então a gente chama ali o C, que é a variável endógena do modelo, o alfa é uma constante e C é um parâmetro que estima quanto de renda vai ser destinado ao consumo. Do jeito que está ali, não tem muita graça, né? Por quê? Porque o consumo é basicamente dado pela renda, mas a gente sabe que não é só isso. Não é só a renda que influencia o consumo. Uma parte importante do consumo é, por exemplo, o crédito. O cara pode ir lá pegar um crédito e consumir. Então, a gente pode tornar esse modelo um pouco mais interessante, tratando lá, colocando o epsilonzinho lá no final, que é um termo de erro. Então tem o consumo, mas também tem várias outras coisas que podem explicar o consumo. E aí aquele Czinho lá, ele passa a ser apenas a renda influenciando o consumo, mas eu posso colocar diversas outras variáveis nesse modelo e estimar esse modelo. E aí eu vou ter uma relação um pouco mais interessante para explicar o consumo. Ou seja, aquele modelo básico lá do Keynes, ele se ampliou, mudou a cara dele. Em particular, os macroeconomistas, eles procuram entender esse organismo econômico através da formulação e da estimação desses modelos. Hoje, né, o modelo básico, aceito pela maioria dos economistas, ele tem 4 equações. Uma curva IS, que representa lá o lado da demanda, uma curva de Phillips, que representa o lado da oferta, uma condição de paridade, que representa o contato com o setor externo, e uma regra de Taylor, que mostra lá o comportamento do Banco Central. Os economistas estão acostumados com modelagem de variáveis econômicas, de modo que essa sinergia entre o que a gente está chamando de data science e economia é quase que natural para os economistas. Então, o mundo que a gente discute hoje, a perda de emprego para robôs, né, que a gente chama de inteligência artificial, os economistas devem estar preparados para lidar com esses grandes temas, que é o Big Data, Machine Learning, Statistical Learning e Predictive Modeling. E só para terminar, quem quiser fazer pergunta, uma provocação. Enquanto aqui no Brasil a gente está aprendendo Marx, o MIT lançou lá uma graduação chamada que une ciência da computação, economia e ciência de dados. O aluno tem contato tanto com a parte técnica da coisa, quanto com a teoria econômica. E aqui a gente está perdendo tempo estudando Marx. É isso. Obrigado.